Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula aqui no canal Tô na Cola sobre números inteiros. Nesta aula nós vamos abordar situações, problemas envolvendo temperatura, altitude, profundidade, questão de idade, com os números negativos, em relação assim, a depois de Cristo, antes de Cristo. Então, nós vamos relacionar esse tipo de problema, tá bom? Vamos para o primeiro exemplo nosso aqui, ó. No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é menos 9 graus Celsius. E a temperatura fora do freezer é 22 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a externa do freezer? Gente, para a gente calcular esse tipo de problema, nós vamos usar sempre essa fórmula. Nós vamos calcular a diferença, então nós vamos fazer uma continha de menos para calcular a diferença. Vamos pegar a temperatura maior menos a temperatura menor. Qual é a temperatura maior? 22. Então, nós vamos pegar 22 graus Celsius menos a temperatura menor, que é de menos 9 graus Celsius. 22 graus Celsius menos com menos, mais 9 graus Celsius. 22 mais 9, 31 graus Celsius. Esta é a diferença de temperatura, 31 graus Celsius, tá bom? Vamos para mais um exemplo? Nosso segundo exemplo aqui é esse, ó. Observe a figura, o instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar, está aqui o nível do mar, e um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar. Qual é a distância entre o helicóptero? Eu quero calcular essa distância aqui, ó, entre o helicóptero e o submarino. Vamos fazer a mesma coisa, altitude maior menos altitude menor. No caso nosso, que é o submarino, a profundidade. Altitude maior, mais 14 metros, menos a altitude menor. A profundidade nossa, submarino, menos 63 metros. Vai ficar mais 14 metros, menos com menos, no joguinho de sinal, mais 63 metros. 14 com 63, 77 metros. E está a distância aqui, 77 metros. Tá bom? Vamos para mais um exemplo, então? O último exemplo aqui para vocês verem. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu em 570 a.C. Foi o fundador da escola pitagórica, centro de estudos religiosos, científicos e filosóficos. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras, além da famosa demonstração do teorema de Pitágoras, né, gente? Que leva o seu nome. Morreu no ano 496 a.C. Quantos anos Pitágoras viveu? Essas contas também são com a mesma forma. Idade que morreu menos a idade que nasceu. Idade que morreu foi menos 496, porque é antes de Cristo. Menos 496. Menos a idade que nasceu. Quando que ele nasceu? Em menos 570. Menos 570. Menos 496, menos com menos dá mais, 570. Eu tenho menos 496 mais 570, eu vou pegar 570 e vou tirar 496, dá 74 anos. Então, Pitágoras viveu 74 anos, tá bom? Espero que vocês aproveitem esses exemplos aí e sirva como uma correção de alguns exercícios para vocês, tá bom?